A gente tem visto cada vez mais pessoas, especialmente nos dias de hoje com essa pandemia, assim um pouco perdidas e querendo saber o que é que eu devo fazer da minha vida, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito. E são perguntas muito comuns e pertinentes à humanidade. Mas o que é que nós podemos fazer efetivamente para descobrirmos isso? Quais são os sinais que a vida está nos dando para que a gente possa de fato entrar na rota do nosso propósito? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Quando a gente resolve falar sobre identidade e propósito, uma das primeiras coisas que eu devo pensar é o seguinte: será que eu estou dando espaço para que eu consiga ouvir a mim mesmo, eu consiga ouvir uma voz interior? Que é o primeiro questionamento, é muito simples. Hoje em dia, nós temos a tendência, quando eu falo nós, é nós a humanidade, eu e você, temos a tendência de ouvir o que vem do meio externo, das pessoas, da sociedade, das cobranças que nós temos. E isso não vem somente de hoje, de agora. A gente já cresce, já passa a vida inteira ouvindo alguns tipos de cobranças. Por exemplo, o seu irmão estudou e você não. O seu irmão tirou nota melhor e você não. E muitas vezes, quando você é comparado no sentido de não ser a referência, isso te machuca. Mas é bom entender, é possível entender também que quando você é a referência, isso também te machuca porque acaba te afastando, de uma certa maneira, das pessoas. Quando você é a referência, aí os teus primos te olham assim meio torto, lá vem o certinho, né? E a pior coisa que nós podemos ter na vida são as comparações. E de fato, essas comparações que começam na infância, elas vão reverberar, elas vão acontecer durante nossa vida inteira. E quando a gente quer descobrir o nosso propósito, a gente vai observar que muitas vezes nós estamos impregnados com a casca de desejo alheio, né? Desejo daquelas pessoas que querem alguma coisa pra gente, que não propriamente foi o que a gente planejou, foi o que a gente programou para a nossa vida. Então, descobrir realmente qual é o nosso propósito de vida é um exercício, exige da gente um exercício da gente buscar dentro da gente o que é que está falando alto, quais são aquelas vozes que estão te chamando, né, dentro de você para um destino, digamos assim, para aquilo que você foi chamado na vida de verdade. A primeira coisa que eu quero comentar com você é que é muito difícil a gente fazer uma dissociação entre aquilo que é o teu propósito, né, dentro dessa terra, dentro desse planeta, digamos assim, da sociedade em que você vive, daquilo que Deus quer para a tua vida. Então, nós temos que utilizar também da espiritualidade para tentar entender um pouco quem nós somos, o que é que nós devemos fazer nessa nossa passagem aqui pela terra. Então, faz parte tentar entender um pouco também do desejo de Deus para a nossa vida. Se a gente for lá no livro de Filipenses, eu tenho aqui na minha frente Filipenses 2, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Tem algumas reflexões que a gente pode fazer dessa passagem aí, que são muito importantes para a gente. Primeira reflexão dessa é o seguinte: Deus tem uma vontade para mim, né? Será que Deus de fato tem uma vontade, tem um desejo no coração dele para a minha vida? E a resposta é sim. Então a resposta da gente, a resposta a isso, é tentar descobrir o seguinte: tá tudo bem, e qual é essa vontade? Essa passa a ser a nossa principal descoberta. Qual é a vontade de Deus para mim? E essa vontade está dentro da gente. Desde a infância, a gente acaba sendo chamado para alguma coisa. Às vezes nós temos o intuito lá na nossa infância, temos a ação, né? Temos a inclinação para cuidar de animais. E aquele cuidar de animais vai revelar que você vai ter uma profissão normalmente ligada àquilo, né? Uma veterinária, alguma coisa do tipo, a medicina veterinária. Inclinação para beleza. Tem menina que desde cedo gosta de pegar no cabelo da mãe e mexer, né? Tentar ver qual é a melhor maneira, como deixar a mãe mais bonita. Tem crianças que têm já outros hábitos. Eu me lembro que um dos brinquedos que eu mais tenho na minha memória, na minha recordação, era uma lousa azul que eu tinha, uma lousa do Pato Donald. Né? Por que tinha um Pato Donald eu não sei, mas era uma lousa que eu gostava de dar aulas para mim mesmo, para os bonecos dentro do meu quarto.
Tá? Às vezes eu colocava o meu irmão para assistir também. Então, desde cedo, essa vontade, esse desejo se manifestou. Quando a gente chega na idade adulta, o que acontece muitas vezes é que a gente começa a misturar duas grandes interferências que nós temos. Primeira interferência é o plano de alguém para mim. Tá? O plano de uma pessoa para a minha vida, eu passei por isso também. Os planos da minha família para mim não eram que eu fosse um professor, por exemplo. Tá? Era que eu seguisse a carreira do meu pai, e eu tenho certeza que muita gente passa por isso também. E uma outra coisa é que, além dessas interferências exteriores, tem também as interferências interiores. A gente começa a pensar assim: será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Você olha para alguém que você admira. Pode prestar atenção que é assim, você olha para alguém que você admira e dentre as coisas que você pensa, uma delas é o seguinte: eu queria ser como ele, mas deve ser muito difícil, ele sabe muito, ela sabe muito, eu não consigo fazer o que ele ou ela estão fazendo aí, tá? Eu já ouvi muitas vezes em cursos que eu dou esse mesmo questionamento, essa mesma manifestação, de chegar para mim e dizer: mas como é que você aprendeu isso? Né? E as pessoas esquecem de pensar o seguinte: foi difícil para mim também. A gente sempre parte de um determinado ponto. Então, essa dúvida interna, essa interferência interna de pensar assim: eu não consigo porque é muito difícil, juntamente com essa manifestação externa das pessoas colocando para nós coisas que elas querem que a gente faça, faz com que a gente comece a trilhar um caminho que não é o nosso caminho. Então, nós podemos descobrir essa vontade de Deus e que corrobora, que vai ao encontro das nossas vontades também, executando simplesmente o pensar da seguinte maneira: tá? Eu sou livre para fazer o que eu quero fazer. Então, o primeiro ponto para você encontrar de fato o seu propósito é a liberdade. É descobrir isso, né? Tentar descobrir essa voz, tentar ouvir o que Deus coloca no nosso coração, mas também a liberdade. Muita gente não é livre, é escravo do que estão dizendo, do que estão pensando. Muitas pessoas se vestem por escravidão, compram carros por escravidão, né? Viajam para lugares que não querem por escravidão, essa escravidão de fazer o que os outros esperam que você faça, de tentar dar uma satisfação da sua vida para alguém. E ninguém tem que receber nenhuma satisfação da minha vida. Isso é claro. Você deve satisfação do que você faz para poucas pessoas e ainda assim elas não têm interferência. Por exemplo, você deve ser um homem casado. Você tem que dar satisfação, obviamente, à sua esposa, de onde é que você vai, o que é que você está fazendo, assim como ela também a você, mas não no sentido de escravizar, não no sentido de dar para aquela pessoa o direito de dizer o que eu devo fazer ou deixo de fazer. Aliás, esse é outro grande ponto. Relacionamentos também acabam aprisionando as pessoas. Relacionamentos que de alguma maneira contêm ali um certo tom de abuso, de domínio, acabam escravizando a vontade e o desejo das pessoas, muitas vezes pelo medo da outra pessoa, tá? Digamos que a mulher tem uma vontade, um desejo de, sei lá, de dar aula, ser uma palestrante, iniciar uma carreira ou começar um curso novo na universidade, e o marido muitas vezes, quando é inseguro, pensa: ela não vai, ela vai fugir do meu domínio, ela vai sair de perto de mim. É como diz aquela música lá do Kid de Abelha, né? Eu quero você como eu quero, do jeito que eu quero, tá? Que não é uma música bonita, não é uma música... o próprio Leone, uma vez, que é o autor da música, explicou num show que o intuito da música é: eu quero você do jeito que eu quero e tudo que você faz precisa do meu retoque final, tá? Então nós passamos a vida em cima disso. Eu quero te levar aqui a uma reflexão de que nós temos desde cedo alguns desejos, algumas vontades, alguns anseios que terminam em inquietação. Então, se você sente algum tipo de inquietação relacionado a isso, pode prestar atenção que atrelado a ele existe também um desejo, né? É um anseio por fazer alguma coisa, aquilo que você sempre pensou. Tem gente... ao longo da minha carreira eu já atendi várias pessoas que seguiram uma carreira, mas que na verdade tinham outra em mente, né? Pessoas que, por exemplo, eram formadas, graduadas em engenharia para satisfazer o pai, a mãe, mas o desejo realmente era ser arquiteto. Pessoas que queriam ser advogadas, mas acabaram fazendo uma outra carreira, uma outra faculdade, porque era o que o pai e a mãe queriam e diziam que era o que prestava. Então nós precisamos nos libertar dessa amarra, tá? Nos libertar dessa amarra e passar a fazer aquilo que eu quero. Mas tem um outro ponto aí também. Tem gente que vai dizer assim: eu sou livre. E aí? Eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quiser e ainda assim eu não sei o que eu quero. Note bem, nós precisamos começar a observar não somente aquilo que está no ambiente externo, mas a tua vontade, como eu já falei anteriormente. Então, na hora em que você se dá a liberdade de começar a fazer aquilo que está te chamando, aquilo que é o teu chamado, aquilo que de fato é o teu propósito, e esse conceito de propósito é muito forte, eu vou já explorar um pouco mais com você aqui nesse vídeo para você entender mais. Então,
na hora em que você começa a seguir, você pode prestar atenção que tem algumas coisas que vão acontecendo. Algumas bloqueiam aquele caminho que eu penso que é para mim. E algumas vezes, aquele caminho que eu realmente penso que é para mim, que eu acho que é para mim, eles vão se abrindo. Então isso eu diria que são indicadores. Eu quero até te convidar a fazer aqui uma seguinte reflexão. A gente, quando começa a fazer aquilo que realmente é pra gente, que tem a ver com a nossa identidade, as coisas parecem que se abrem pra gente, né? E isso não é mágica, não. Isso aí realmente é a vontade de Deus, né? Se manifestando na nossa vida, porque mais uma vez aqui em Filipenses fala assim, ó, Deus é quem efetua tanto o querer, ou seja, aquilo que está dentro de mim, quanto o realizar segundo a sua vontade. Ou seja, os caminhos de verdade da pessoa começam a ser abertos por Deus. Ele vai abrindo os caminhos, colocando conexões e pessoas certas na nossa vida. Agora, desde que a gente esteja numa zona, que eu vou chamar aqui com você, de zona de alta frequência. Quando eu estou dentro daquela zona em que eu estou fazendo certo com as pessoas certas, com as ações certas, eu vou chamar isso daqui de zona de alta frequência. E quando eu começo a sair dessa região, quando eu começo a sair desse meu propósito, eu começo a ir para uma zona de baixa frequência, ou seja, não era aquilo que eu deveria fazer. Você já brincou na infância de quente e frio, né? Quando você esconde um objeto de alguém, você pega lá um mouse, alguma coisa, esconde do teu irmão e ele vai procurar, você fica quente, frio, né? Quando está quente é porque está perto, frio é longe. Então, quando você sente que está quente, nessa zona de alta frequência, é porque realmente você está no caminho certo. E isso é um forte indicativo externo. E quando a gente fala mais uma vez de propósito, preste bem atenção que existem algumas inquietações no seu coração que são muito antigas. Tem inquietações que vêm desde sempre, normalmente desde a infância. E quando a gente não realiza, a tendência é que isso vá se perpetuar por toda a vida. E a gente começa a dizer assim, não, mas eu acabei fazendo o que tinha de fazer, eu fiz o que era possível para mim fazer, eu não busquei o impossível. Muitas vezes a pessoa julga que buscar a vontade dela é praticamente impossível. Então, essa pessoa está vivendo amarras. Se isso acontece com você, você está vivendo amarras que possivelmente não tem. E eu vou te dizer uma coisa aqui, baseado em todos esses anos de treinamento, curso, convido com pessoas, escrevendo livros, que é o seguinte, essas amarras estão mais frequentemente ligadas à nossa cabeça do que ao nosso meio externo. Então é preciso que a gente se livre dessas amarras, que a gente possa realmente, de fato, fazer aquilo que é da nossa vontade. Então anota. Pega um papel e anota quais são os teus sonhos mais antigos, o que é que você pode fazer por eles e o quanto desses sonhos estão ligados, por exemplo, à sua personalidade. Eu te falei agora há pouco, aqui nesse mesmo vídeo, que eu tinha um desejo para o meu coração dentro da minha infância e adolescência. E que lá na adolescência, quando foi chegando perto do vestibular, eu comecei a receber as influências. Ah, você devia ser dentista igual ao seu pai, herdar a clientela, herdar o consultório. E aquilo foi me tirando um pouco do caminho. Eu cheguei até a pensar em como é que eu vou conciliar, porque eu quero dar aula, né? Eu quero ser professor. Então tá tudo bem, eu vou fazer a faculdade de odontologia e vou dar aula. Eu comecei a colocar duas coisas muito distantes no mesmo pacote. Tá? Até porque as aulas que eu queria dar não eram nessa área de odontologia, eu queria ser professor de biologia. Então como é que eu ia fazer uma coisa misturada com outra? Eu sei que tem pessoas que fazem, pessoas que conseguem, mas na minha cabeça eu começava a ficar muito distante. E todas as vezes que eu tento colocar no mesmo pacote dois sonhos muito distantes que exigem de mim identidades muito diferentes, então isso não vai contribuir para mim. Isso, no mínimo, vai me levar a um estresse, uma fadiga, vai levar você a um estresse, uma fadiga, um incontentamento muito grande, tá? Você vai se tornar uma pessoa estressada muitas vezes. Por falar nisso, todas as pessoas que são realizadas, elas têm uma aparência diferente. Elas são mais felizes. Aquilo da realização profissional dela, a realização da identidade do propósito dela, vai refletir na casa dela, na família dela, nas finanças dela. Então, muitas vezes, se você está no caminho errado, as consequências é que você não está tendo uma vida feliz conjugal, uma vida feliz familiar com os teus filhos, né, com os teus parentes também. Uma vida financeiramente farta pode não estar acontecendo justamente por esse fator. E a gente não pode também julgar profissões. Hoje em dia já é muito mais fácil a gente conseguir entender que se uma pessoa tem a vontade de ser confeiteira, ser um chefe de cozinha, ela pode e deve. Antigamente havia um preconceito com algumas profissões, tá? Existiam preconceitos com profissões e carreiras que você assumia. E hoje, graças a Deus, está provado que isso não existe. Tá? E agora, claro que tem pessoas que são muito reféns dessa situação e dessa questão. Tá? Então vamos falar agora um pouco também sobre propósito. O nosso propósito é algo único, é algo, como eu falei no começo desse vídeo, colocado no nosso coração por Deus. E quando eu acesso esse propósito, quando eu entendo qual é esse propósito para a minha vida, a gente automaticamente vai ter uma espécie de
luz sobre a gente, né? Acho que é Deus preparando o nosso caminho, e comigo foi assim, com muitas pessoas acontece da mesma maneira também. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com isso. Então, o nosso propósito é assim: por que eu faço aquilo? O que me move, o que é que me impulsiona a fazer aquilo que eu quero fazer, e é aquilo que dá sentido à sua vida. Aquilo que faz você acordar com felicidade. É aquilo que faz você ficar na segunda-feira, sabe, feliz porque vai sair de casa para realizar o teu propósito. E na sexta-feira não te faz ficar tão animado. Aliás, uma grande medida, uma medida importante. Quanto mais feliz uma pessoa é na sexta-feira, menos ela gosta da carreira que ela está tendo. Então nós temos na vida um único propósito. Um único propósito. Mesmo que a gente tenha várias missões dentro daquele propósito. Mesmo que a gente tenha várias ações diferentes para realizar aquele mesmo propósito. Um exemplo, o meu propósito de vida sempre foi ensinar, ajudar pessoas através daquele conteúdo que eu ensino, seja biologia, seja oratória, seja a parte de neurociência e desenvolvimento humano. Então essas coisas estão todas relacionadas. Eu consegui relacionar isso na minha vida. Olha só, oratória tem a ver com o que eu faço. Então eu ensino o que eu faço. Quando eu falo também sobre neurociência, é uma ramificação dentro da biologia. E eu sou biólogo, então isso leva a uma condição de igualdade, entende? De viver dentro do mesmo nicho, digamos assim, né? Dentro do mesmo ambiente para mim. Então são situações cômodas. Seria muito estranho, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, várias profissões, várias formas de atuação completamente diferentes. E eu já vivi isso. Só para compartilhar com você aqui, eu já experimentei sair para ter uma consultoria ambiental e não deu certo. Eu já experimentei sair para ter uma empresa de construção e não deu certo mesmo. Foi o pior problema que eu tive na vida profissional. Então, dentro do ensino, nós temos várias missões. Aquela missão, de repente, pode ser você ir dar um treinamento em algum lugar diferente dos lugares do Brasil e do mundo que eu já fui. Então, aquilo faz parte da minha missão. Estar aqui nesse vídeo faz parte da missão também, tá? E tudo isso está linkado a um único propósito. Esse propósito que é dado por Deus e que acaba refletindo esse brilho, né? Essa glória de Deus nas pessoas. Quando alguém chega para você e te fala, você me ajudou a mudar de vida. Quando eu olho aqui um comentário no canal que tem assim, você me ajudou a mudar de vida. Caramba, que vídeo, que reflexão, tá? Então isso faz eu entender cada vez mais que esse é o meu propósito. Tá, e o que é que isso tem a ver com você? Observa onde as pessoas falam para você que aquilo é o teu propósito, mesmo sem falar que é. Por exemplo, através de um elogio, através de dizer que aquela sua ação foi importante para ela, que aquela sua ação mudou a vida dela, tá? Que aquele bolo que você fez para ela foi o melhor, ajudou a animar, alegrar o aniversário daquela pessoa, entende? Aquela maquiagem que você fez na pessoa fez com que ela se sentisse melhor. Eu mesmo tive uma cliente que ela dizia que a vontade dela, né, o maior propósito não era somente maquiar, era de colocar na pessoa, né, trazer alegria para ela, colocar um pouco de alegria no rosto dela, e era fantástico. Ela era muito procurada por essa habilidade que ela tinha. Então se faça essa pergunta: o que é que me move? O que é que faz o meu coração realmente cantar? Me faz ter alegria? O que é que as pessoas falam, né? O que eu sou bom? Quais são os meus sonhos mais antigos? O que é que você sempre quis ser e nunca teve coragem? E desconsidere todos os impedimentos para isso acontecer. Não que isso vá acontecer num passe de mágica, mas isso pode acontecer de uma maneira efetiva se você tiver um planejamento ao longo do tempo para voltar para a tua rota. E lembra muito bem daquilo que eu falei, zona de alta frequência e zona de baixa frequência. Quando eu estou no caminho certo, é uma zona de alta frequência, de energia, de motivação, de feedback, de retorno, de ganho financeiro. Quando eu saio dessa zona e vou para baixa frequência, é menos dinheiro, mais dor de cabeça, menos sono e mais inquietação. Então pensa bastante sobre isso, tá? Pensa bastante sobre a tua identidade, quem você é. Nós faremos um vídeo aqui abordando mais ainda também no canal a questão da identidade, mas entenda que a sua identidade está ligada exatamente ao seu propósito, e isso são coisas indivisíveis, tá? Todas as vezes em que você acessa quem você é, não o que você é, no sentido de profissão ou do quanto você tem, mas quem você é de fato na tua essência. Quando você acessa isso, você consegue linkar ao teu propósito de vida, e dessa junção de identidade e propósito nasce uma força poderosa e transformadora para a tua própria vida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos, mais conteúdos importantes que eu trago para você. Ative o sininho de notificações e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque esse é o meu grande objetivo, ajudar pessoas através desse canal do YouTube, tá? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.